Olá, muito prazer, eu sou a Isa e eu resolvi trazer esse vídeo porque recentemente não, já tem um bom tempo, só que eu consegui finalizar esse projeto agora. Eu me peguei me questionando qual que é o segredo das pessoas magnéticas, porque tem pessoa que ela não precisa se esforçar, que ela não precisa fazer muito pra ela atrair tudo. Seja o emprego, ela fala assim, eu quero tal coisa, que ela aparecem pessoas que facilitam esse processo, que ajudam em algo que faltava ou precisava. Então eu comecei a me questionar. E conforme eu ia estudando, eu meio que montei uma lista do que fez mais diferença pra mim, porque eu fui aplicando uma coisa de cada vez. E isso pra mim facilitou muito, porque eu consegui ir notando a diferença na minha vida e na minha rotina com cada um desses passos. Alguns foram mais fáceis do que outros, mas é um processo que é individual. Se você quer se tornar uma pessoa mais magnética, pode ser que você já seja assim. Alguns passos você nem precise fazer. Então, vai de cada um. Mas, como eu já falei, esse aqui é o meu diário de evolução, então tudo que eu vou fazendo, tudo que eu aprendo, eu gosto de registrar para sempre me lembrar de como eu estava antes. E tudo que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando porque pode ajudar outras pessoas. A primeira coisa que eu comecei a fazer, que pra mim foi bem difícil, foi entender que eu defino o padrão de como as pessoas me tratam. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, gosto de agradar os outros. E o problema é que muitas vezes isso parecia que me deixava de lado. Só que na verdade era algo que me fazia bem. É algo que me faz bem. Só que nem tudo flui como um casamento, por exemplo. Meu marido é a minha prioridade e eu sou a dele. Então a gente faz o que é melhor um pelo outro e a gente vive bem com isso. Lógico, não deixando a gente de lado, mas dá pra entender. Então eu comecei a perceber que a maioria das pessoas tentava mandar em mim, porque eu sempre fui uma pessoa fácil de lidar. Então, quando eu comecei a me priorizar, a perceber que não, fulano só fala comigo quando precisa de tal coisa, e eu não tô disponível para isso agora. Então eu comecei a me afastar, comecei a impor limites, e a maioria das pessoas que estavam acostumadas com aquela Isadora bobinha começaram a me tratar diferente. Então, assim, acho que essa foi a primeira coisa que eu fiz que fez a minha cabeça dar um start, que eu comecei a ver o quanto eu me negligenciava. Na minha cabeça, eu tava só sendo uma pessoa legal. Só que, na verdade, eu estava sendo boba. Sabe a famosa garota boazinha? Praticamente isso. Então, eu vi muitas pessoas, principalmente pessoas da minha família, me tratando mal, pisando, porque estavam acostumados com aquela minha personalidade desde criança, que sempre foi muito de ajudar, de servir, de ser útil e de aceitar comentários e opiniões alheias. Então, quando eu comecei a me posicionar e deixar bem claro o que eu aceito ou não, porque eu comecei a fazer por mim, tudo começou a fluir. Então, acho que esse é o primeiro passo que muda, não só como as pessoas te tratam, mas muda a percepção que nós temos de nós mesmos. O segundo passo foi parar de perseguir e aprender a permitir. Isso foi muito complicado, porque eu sou levemente controladora. Eu era, não sou mais. Então, direto me vinha um cenário do qual eu queria estar presente, fazendo, agindo, controlando. Agora, pra gente conseguir receber as coisas, pra ser legal pros outros, nos dar as coisas, a gente tem que estar aberto a receber, saber agradecer,
Sabe aquele negócio de, tipo, a pessoa te elogia e você fala um obrigado. Obrigada. Mas eu passei por isso. Daí, tipo, você vem com um exemplo muito chato, um exemplo triste, um exemplo ruim. Ou igual, nossa, eu gostei dessa blusa. Ai, ganhei de fulano de tal depois de ter passado por tanta gente, tantas pessoas. Então, assim, são pequenos detalhes que vão barrando um pouco esse magnetismo que você já tem. E eu percebi isso pela minha filha. Quer dizer, eu acho que ela é meu exemplo de manifestação perfeito. A Lara, ela ama pizza. E quando a gente é criança, quase nada vem pelo simples fato de haver um esforço. Não deixa ela comer pizza todo dia, não deixa ela comer besteira todo dia, mas, ocasionalmente, acontece. O meu cunhado, ele é sócio em uma pizzaria, minha irmã trabalhava lá, então, praticamente, uma vez na semana, pelo menos, ela comia pizza. E ou a minha irmã mandava de presente pra ela, ou meu marido falava assim, manda mensagem pra sua irmã e pede uma pizza perto do horário de eu chegar do serviço. Aí, o contexto disso não era simplesmente, ai, quero comer uma pizza. Não, porque tinham outros lugares de lanches que eu e o Wesley a gente gosta muito. Só que daí simplesmente, meu marido saía de casa, dava umas 7 horas, que era o horário que já começava a fazer a entrega das pizzas. Aí a minha filha, mãe, vamos conversar com o Papai do Céu? Aí eu, vamos. Aí a gente ia lá pro quarto, ela juntava as mãozinhas e falava, Papai do Céu, obrigada por me mandar pizza. Pronto. Era simplesmente isso. Aí a minha irmã mandava, que sabor que você quer? Ou então meu marido que mandava, amor, você tá afim de fazer janta? Amor, vê se a Lara quer pizza. Amor, pede tal pizza aí. Então, assim, começou a acontecer de forma muito natural. E beleza, crianças ganham coisas dos pais. Só que a ideia da manifestação é você não controlar de onde vem. Por exemplo, ela só pediu para o Papai do Céu. Aí veio da minha irmã. Meu cunhado pode ter oferecido para ela. Mandar pizza. Meu marido. Eu poderia estar com dinheiro. Minha mãe já foi lá em casa e pediu. Então, assim, a forma não importa. O que importava é que ela conseguiu a pizza. Então, assim, eu comecei a... Quando eu percebi isso, eu falei assim, caraca, verdade. Eu quero controlar de onde vem tudo. E ainda mais quando a gente começa, a gente aprende a lei da atração, a gente entende que os pilares da lei da atração é pensamento, emoção, ação. Você pensa, seu pensamento gera um sentimento, você deixa aquele sentimento florescer, gerar uma vibração e você começa a agir de acordo com quem conquistou aquilo. Beleza. Aí você tem, principalmente o pessoal da lei da atração, tem aquela necessidade de agir, de ir atrás, de fazer acontecer, porque tem a parte da ação. É lei da atração. Então você tem que fazer uma açãozinha ali. Aí você descobre a lei da suposição, que diz basicamente, se você supõe, é a sua realidade, ponto. Você não precisa fazer nada. E aí simplesmente você senta no sofá e fala, não, eu vou esperar meu iPhone 17 Pro Max aqui. Chutei, nem sei se tem já esse, mas é isso, ok. Foi o que veio na minha cabeça. Eu quero uma casa nova. Vou sentar aqui e esperar. Sem fazer movimento, porque se você supõe, logo é uma verdade. Só que você tem que seguir a sua vida. A vida, ela precisa de movimento. O mundo exige movimento. Não significa que você tem que correr atrás. Por exemplo, meu marido não acredita nessa questão de espiritualidade e manifestação. Ele é mais prático. Então, muitas vezes, se ele quer algo, ele coloca aquilo como um objetivo, aquilo vira o foco absoluto dele e ele vai. Beleza, essa é uma forma de você conseguir aquilo. Você tá vibrando naquilo sem parar. Só que quando você tenta controlar as coisas, como vem, como acontece, isso gera uma resistência. Porque se você tenta controlar como vem,
todas as outras oportunidades que o universo tinha pra te entregar, você barrou, você fechou as portas. Aí, aquela oportunidade tá lá na frente. E ainda tem a possibilidade de você passa 15 dias lá batalhando. Uma descrença ali. Pô, já faz 15 dias e nada. O negócio tava aqui? Volta. 30 dias. Pô, 30 dias e nada. E daí fica nesse looping, sabe? Então isso foi um negócio bem difícil pra mim, que foi soltar. Por exemplo, eu amo ser mãe e eu tenho 3 filhas agora. Então, eu preciso fazer algo que vai me gerar um sustento. Aí eu falei assim, cara, eu amo criar conteúdo. Vou monetizar meu canal. Então, peguei tudo que eu já faço, tudo que eu já estudo, retornei aqui. Então, assim, simplesmente deixar o universo entregar esse vídeo pra quem precisa e deixar o universo monetizar meu canal. Simples assim. Ou qualquer outra forma, pode ser um patrocínio, pode ser qualquer forma que seja. Eu só quero ter uma outra fonte de renda. Por quê? Eu sou mãe, é importante pra mim, entende? Então foi só soltar. Eu aprendi a não tentar controlar tudo. Se eu quero algo, eu posso definir uma forma de eu correr atrás, porque é uma tentativa minha, mas pode ser que durante essa tentativa outras pessoas vejam que eu quero isso e me ajudem. Então, as portas estão abertas. O terceiro foi desenvolver uma identidade forte. E esse pra mim é um pouquinho puxado, porque eu sempre associei a minha identidade a uma personalidade que eu sempre tive, mas que não era necessariamente o meu ponto de vista. Era a forma como os meus pais, minha avó, minhas tias me veem. Só que daí tem aquele negócio, né, de as pessoas sempre manterem aquela imagem infantil. Isso é algo que até quando eu vou visitar algum parente meu, quando algum parente vem aqui em casa, meu marido até fala assim, amor, por que você tá agindo assim? Quando você tá perto de fulano, qualquer pessoa da minha família, agora não tanto mais, mas eu ainda faço isso. Eu me comporto de forma mais infantil. 3 anos atrás, quase 4, eu voltei a trabalhar, né? Minha filha tinha 8 meses, 7, 8 meses por aí. Aí eu voltei a trabalhar e a minha gerente, eu costumava falar assim, a minha voz era assim. E ela se irritava comigo falando desse jeito. Só que pra mim, falar desse jeito, igual eu falo hoje, era muito forçado. Eu tinha que forçar muito pra falar assim. Chegava a doer. Aí ela começou a implicar comigo pra eu falar normal. E hoje eu consigo falar assim, normal. Falar desse jeito também não me incomoda. Mas eu comecei a falar dessa forma. E desde que eu comecei a falar com a voz mais... eu não sei explicar desse jeito assim. Eu consigo me enxergar de forma muito mais madura do que antes. E chega a ser até um pouco engraçado. E eu comecei com as minhas filhas, né, eu observando. Eu sou uma pessoa de 1,56 m. Eu sou pequena. Eu já aparento não ter mais de 20 anos. Bom, na minha cabeça sim, mas a maioria das pessoas fala que não. E daí eu tô andando lá com 3 crianças. Na cabeça da maioria eu pareço uma mãe adolescente. Na minha cabeça, sendo mãe, eu preciso passar um ar de maturidade, de uma feminilidade forte. Então eu comecei a prestar atenção para moldar a minha identidade. Então, quem eu sou quando eu tô sozinha, quando ninguém tá me olhando. E daí eu comecei a perceber coisas que eu não gosto em mim. E eu também já fui trabalhando isso. Porque é importante que a gente veja onde a gente não gosta, o que a gente precisa trabalhar, porque essas partes que a gente não gosta são, às vezes, qualidades escondidas que a gente precisa trabalhar, transformar elas. Ou são coisas que realmente a gente aprendeu convivendo com os outros e começou a replicar. Aí eu comecei a trabalhar isso em mim.
E dia após dia eu vou fortalecendo essa minha identidade. E a manifestação, ela vem da sua identidade, a forma como você se enxerga. Porque se você tem uma identidade frágil, você não consegue sustentar nada. Se você tem uma identidade moldada pelos outros, você tem muita dificuldade para manifestar porque nem seus desejos são seus. Então isso é muito complicado. Eu comecei a ver que algumas coisas que eu queria não eram necessariamente minhas, eram coisas que eu senti que eu gostaria de ter porque fulano disse que não é pra mim. E depois eu comecei a ir me desligando da opinião das pessoas conforme eu fui fortalecendo a minha identidade. E é uma sensação muito satisfatória de você começar a se orgulhar de quem você está se tornando. E o processo de fortalecer e de definir a sua identidade, ele não para. Porque daqui a um tempo, a identidade que eu carrego hoje, depois de tudo que eu já passei, não faz mais sentido. Então eu mudo. Eu tinha uma identidade quando a Lara nasceu, tive uma identidade diferente quando a Ivy nasceu, tô tendo uma identidade diferente agora. Daqui 1, 2, 3 anos eu vou ir mudando, porque é um processo. A nossa identidade, ela é formada com base nos nossos limites, com base nas nossas crenças, com base no que a gente aceita ou não e na imagem que a gente tem da gente. Então, depois de passar por algumas coisas, a gente vai mudando a forma como a gente se enxerga. E é muito importante a gente ir respeitando esse processo de perceber que algumas características da nossa identidade não pertencem mais àquele período da nossa vida, àquela fase. E algumas coisas podem até precisar voltar, outras podem ser extinguidas de vez. É um processo que, do meu ponto de vista, é muito satisfatório. Ver como que a gente vai se moldando aos poucos e se lapidando sozinhos. Então, o meu maior questionamento era que tipo de mulher eu estou me tornando e eu quero me tornar. Tá bom que a maior parte desse meu posicionamento, desse meu ponto de vista, é com base em ser mãe. Mas é porque eu tenho uma ferida que é o fato das pessoas criticarem muito a minha maternidade. Então, eu comecei a cortar isso. Porque eu comecei a olhar as pessoas que me criticam e ver que eu sou incapaz de ser uma mãe como elas são. E também sou uma mulher incapaz de criticar uma outra mãe por fazer o que ela acha correto. Graças a Deus não tem ninguém que faça coisas absurdas dentro da maternidade. Mas eu acho que cada mãe tem o direito de se perceber dentro da identidade de mãe sozinhas. Então, assim, essa era uma ferida que eu carreguei por muito tempo e que qualquer comentário sobre me atingia. Só que agora não. Eu só quero sentir que eu tô, além de sendo uma boa mãe, me posicionando, porque eu quero ser a referência delas na vida adulta. Eu não quero um dia lá no futuro ouvir: eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não vou fazer isso porque faz lembrar a minha mãe. Então a minha identidade, ela carrega um pouco disso. Mas é muito mais voltada para quem eu sou, além de ser mãe, dona de casa e esposa. O quarto passo foi dureza para mim, misericórdia, que é aprender a ser misteriosa. Eu sou uma pessoa que, se você me der corda, eu vou falando. Eu conto a minha vida inteira. Então, isso foi muito difícil. Aprender a manter algumas coisas pra mim. Porque nem tudo cabe aos outros. E eu tava conversando com o meu marido, até vi um vídeo recentemente que fala: quem fala demais fala o que não deve. Não é sobre você se esconder ou não falar detalhes importantes. Não, é sobre você simplesmente não se entregar pra pessoa. Porque você não sabe com quem você tá conversando. Porque se for uma pessoa de confiança, ela já sabe a maioria dos detalhes da sua vida.
Mas se não for, ou às vezes até se for uma pessoa que você convive, aquela pessoa sabe que você não para de falar e ela só tá esperando você soltar algo que ela vai usar contra você. Ou é uma pessoa que você não conhece, mas você começa a dar brechas e mostrar como ela pode te tratar. E daí a gente volta lá pro primeiro passo. Então, assim, às vezes é importante a gente conseguir prestar atenção no que a gente tá falando, como a gente tá falando, porque você não precisa se entregar de bandeja pro outro para ser uma pessoa interessante. Na verdade, eu não sei se esse tipo de pessoa assim usa uma referência com livros, mas eu conheço muitas pessoas que pegam um livro, gostaram muito, leram ele inteiro rapidão, pronto, chegou no final, procura uma pessoa para doar, vende o livro. Então assim, quando você chega na última página, você conhece tudo, não dá pra você ler ele de novo com aquela sensação de o que vai acontecer agora, porque você já sabe tudo. Então não tem aquela pulguinha atrás da orelha do será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Não tem uma opção pra você simplesmente criar uma sugestão. Então você é um livro aberto e você perde a graça, sabe? Você fica insosso, porque a pessoa já sabe até como que você vai reagir. O passo 5. Entender que a escassez tem valor. Você ser presente demais tira o seu valor. E eu aprendi isso de uma forma pesada. Eu sempre era uma pessoa que topava tudo, apesar de não ter muita liberdade para ficar saindo, fazendo muitas coisas, mas quando eu tinha disponibilidade, eu aceitava ajudar os outros, estar presente, isso e aquilo. E daí eu me vi em uma situação complicada. Há muitos anos atrás, muitos anos não, tem uns 7, acho que 7 anos, aí por aí, então é muitos anos. Uma amiga minha me pediu ajuda, ela mandando mensagem pra mim, eu falei que eu tava bem, e eu não tava. Eu tinha ido pra casa da minha avó, que era perto da casa dessa pessoa, e ela mandou mensagem pedindo pra eu ir lá ajudar ela. Eu falei que não dava, porque eu não tava bem, mas eu não queria falar que eu não estava. Aí ela ficou brava, sabe? Então, tipo, a minha disponibilidade naquele momento eu não poder estar. Então eu me vi naquele cenário onde, cara, eu não tava bem. E eu não precisava me justificar. Eu não sou obrigada a ir ajudar ninguém. Até porque ajuda é algo que a gente aceita ou oferece. A gente não é obrigado a ajudar as pessoas. Então, desde aquele dia eu comecei a perceber que, cara, como é que funciona isso? Entende? Eu não posso dizer não posso me dar o luxo de poder descansar em um momento ruim, eu não posso me dar o luxo de simplesmente não querer contar que eu não estou bem. Então eu comecei a perceber o quanto estar indisponível é importante pra mim e pra forma como os outros me tratam. Porque quando eu me tornei mais indisponível, né, que foi depois dessa situação, eu notei que eu comecei as pessoas começaram a respeitar meu tempo. Quando eu podia, ok. Quando eu não podia, remarcavam. Então assim, eu comecei a perceber o quanto não me entregar o tempo todo, com o quão estar escassa começou a gerar valor pra mim, porque as pessoas começaram a me tratar diferente. Ela tem coisa pra fazer. Eu não sou a prioridade dela, mas eu quero ela presente nisso. Então a pessoa começou a se organizar pra isso. Assim como eu, quando eu quero que alguém esteja presente, eu me organizo para aquela pessoa estar presente. O 6º passo que eu comecei a ter foi aprender a encantar sem pressão. É um pouco estranho,
Mas, por exemplo, eu não tinha, já não foi muito difícil, né? Eu não tinha o hábito de ficar querendo que as pessoas façam as coisas pra mim, de forçar as pessoas a fazer algo pra mim. Então, foi mais tranquilo. Mas eu percebi esse hábito, né, de tentar pressionar pra conseguir dentro do meu casamento. Então, eu comecei a tentar ser mais leve. Isso fez com que eu ganhasse muita coisa, não só do meu marido, mas de muitas pessoas ao redor. Porque como eu tava sempre tentando ser uma esposa leve, eu era uma pessoa leve com as pessoas ao redor. Então as pessoas lembravam de mim, me faziam coisas pra mim, me davam coisas, eram gentis. Então foi um passo sutil, mas que surtiu muito efeito. Por exemplo, como eu não tenho hábito de ficar cobrando meu marido por nada, meu marido ele trabalha à noite. Nosso aniversário de casamento foi mês passado. Ele saiu meia-noite do trabalho, meia-noite e pouco, quase 1 da manhã. Foi direto no mercado pra comprar a minha flor favorita. Simples assim. Ele saiu de casa pra ir comprar uma tulipa pra mim. E eu fiquei extremamente feliz. Pra mim foi super gratificante daqui. Então, assim, algumas coisas são detalhes sutis que não precisam de muito. O 7º passo foi estar mais atenta às minhas palavras. Eu já fazia isso já há um tempo, porque eu acredito muito que a nossa palavra tem poder. Então, ao invés de ficar proferindo coisas como, ai, que vida difícil, isso vai dar errado, essas coisas, eu sempre me atento à forma como eu falo. Então, às vezes eu não tô fazendo nada. Ou igual o meu marido mesmo, às vezes ele fica preocupado com uma questão financeira. Eu falo assim, relaxa, vai dar certo. Então, assim, ele começou a fazer isso também. Então, desde que nós dois nos alinhamos para não proferir palavras que vão nos gerar prejuízo, a gente não passa mais por prejuízo. A gente está sempre evoluindo. Mesmo que seja devagar, quando a gente começa a prestar atenção nas nossas palavras, no que a gente afirma constantemente, a gente começa a perceber o quanto a nossa mente ela foi programada para ver o lado ruim ou para gerar coisas ruins e como é trabalhoso inserir informações positivas. Por exemplo, eu quero tal coisa agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, não, eu quero tal coisa agora. Eu vou deixar para comprar depois, que daí eu fico mais tranquila. Ah, eu vou esperar a vontade aumentar. Pode parecer fútil, pode. Mas eu sou uma pessoa que geralmente eu enjoo das coisas rápido. Nem sempre, né? Uma coisa ou outra. Ou eu acabo exagerando naquilo. Então, pra mim, compensa muito mais eu ser mais presente na minha realidade. Então, deixar pra depois, pra mim, é muito bom. Eu gosto de postergar as coisas. Então, ok. A gente tem que ir afirmando coisas que condiz com a nossa realidade. Algumas coisas eu não quero deixar pra depois. Então, nossa, eu sei que hoje eu vou ter isso. Automaticamente eu tenho. Tá bom que é meu marido que resolve isso? Sim, porque eu só preciso... Ai, que vontade disso. Aí aparece. Mas eu que cuido das nossas finanças. Na minha cabeça, aquele momento ali poderia não ser possível. Mas ele acha uma brecha. E é isso. 8º, ter algo que pertence só a você. Como eu já falei antes, eu me baseio muito no fato de ser mãe. E ser esposa e ser dona de casa. Só que minha meta é contratar uma diarista. Minha meta é ter uma lava-louça, já que eu não gosto de lavar louça. Minha meta é ter um robô aspirador para facilitar a minha vida. Ou seja, não serei a organizadora, a faxineira do lar por muito tempo. Com fé em Senhor. Eu vou ser casada para sempre.
Só que eu preciso melhorar como pessoa, porque se eu ficar sempre sendo esse mesmo disco arranhado de paralisei aqui, meu foco é só meu marido, vai ser chato pra caramba. Ser mãe. Essa coisinha preciosa aqui tá com 4 anos. Em algum momento, ela vai embora. Depois as outras também vão. E aí? Eu serei mãe à distância? Serei obrigada a voltar a viver a minha vida, me contentar com ligações, ver minhas netas ou netos? E é isso. Mas não vai ser sempre. Vai ser algumas vezes na semana, alguns finais de semana. Não vai ser sempre. Eu não vou ter isso aqui pra sempre. Daqui a um tempo eu não posso mais pegar no colo. Então, começar a cuidar de você, ter coisas que são só suas, fazem muita diferença. Porque isso começa a te mudar como pessoa, ter hobbies, estudar. Por exemplo, eu amo estudar espiritualidade, desenvolvimento, neurociência, tudo isso. E muitas vezes eu acabo conhecendo outras pessoas, até mesmo com as pessoas que eu conheço, alguém fala algo, eu falo algo que é completamente diferente do que as pessoas já acostumaram a ouvir, e elas começam a prestar atenção em mim, porque eu começo a ter mais argumentos, eu tenho um repertório maior, eu consigo conversar sobre muito mais coisas. Então, isso foi um negócio muito legal, que foi simplesmente focar somente na Isadora como ser humano, uma mulher, e pensar o que mais eu posso fazer por mim. Por exemplo, este canal. 9. Esse foi dureza. E eu ainda estou nesse processo, que é aprender a receber. Receber ajuda, receber oportunidade, receber presentes. É muito tenso, porque pra mim era sempre eu que fazia, era sempre eu que dava, era sempre eu que ajudava, servia, etc. E agora eu receber é difícil. Mas faz parte. E quando você aprende a receber, as pessoas te dão mais. Porque, por exemplo, eu não gosto de ir no salão. Meu marido compra tudo que eu preciso. Só que se eu falasse, eu quero ir no salão, ele pagaria pra eu ir no salão. Entende? Eu gosto do meu tempo mexendo no meu cabelo, mexendo nas minhas unhas e ok. Só que, às vezes, ele tem vontade de simplesmente falar assim, vai. Só que pra mim ainda é um pouco estranho eu receber aquele toque. Só que eu estou melhorando muito. Muitas coisas já comecei a ter um pouco mais de liberdade para testar. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né, desse meu processo de me tornar uma pessoa magnética, que é aprender a receber. Porque eu sempre fui uma pessoa mais de oferecer, de dar para as pessoas, de fazer pelo outro. Então, eu receber foi puxado, porque eu tive que quebrar muita coisa dentro de mim para conseguir libertar essa possibilidade. O 10º eu já fazia antes, eu comecei quando eu estudei sobre dieta mental, que é escolher como alimentar a mente. Eu comecei a me afastar de muito mais pessoas quando eu comecei a reorganizar isso, porque eu percebi que eu tinha feito uma limpa antes, quando eu estudei sobre dieta mental, de pessoas que eu tinha contato, de coisas que eu ouvia e etc. Só que daí eu comecei a me pegar em uma situação onde eu comecei... Então, eu comecei a reorganizar a forma que eu via as coisas. Eu não gosto de ficar ouvindo sobre tragédia, não gosto de ficar falando sobre coisas negativas. Eu sempre ouvi da minha mãe que você tem que estar ciente do que está acontecendo no mundo. Sim, de fato. Só que eu não preciso passar o dia inteiro sabendo quem deixou de estar com o coração batendo para saber o que está acontecendo no mundo. Eu não preciso saber de todos os acidentes para saber o que está acontecendo no mundo. Assim, eu comecei a cortar contato com pessoas que só usufruem deste assunto. Eu não gosto, é um negócio que me pesa, é chato. Ainda mais tragédias com criança, violação do corpo dos outros. Isso são coisas que me afetam muito.
Então, eu comecei a cortar contato com pessoas assim, porque isso não me favorece. E eu comecei a cortar muito contato com muitas pessoas. Tanto que agora meu contato se restringe a meu marido, minhas filhas, às vezes minha mãe e minha irmã, praticamente. Tenho contato com a minha sogra raramente, mas eu só mantenho contato com elas. E quando começa a chegar no assunto que eu não quero, eu já, paro por aqui. Então, assim, é frustrante a gente ter que ficar lembrando as pessoas de que determinado assunto a gente não quer saber. Entende? Se você precisa conviver com uma pessoa que você precisa ficar lembrando que você não gosta de X assunto, essa pessoa não te respeita. Então já entra lá naquele negócio de você começar a ser mais escasso para algumas pessoas, entende? Não somente no sentido de ser mais magnética ou de ter valor, mas no sentido de essa pessoa não merece a sua presença, porque ela não sabe te respeitar. E é umas coisas que você só vai percebendo conforme você vai trabalhando todos esses passos, porque um leva ao outro. 11. Seja e viva a versão de você que já tem o que você deseja. Não de forma louca, lúdica, essas coisas. Por exemplo, eu sonho com uma casa desde que a Lara nasceu. Ela tem 2 andares. E eu era muito desorganizada. E eu fiquei pensando, como é que eu, que não cuido de uma casa de 1 andar, com apenas 2 quartos, vou cuidar de uma casa desse tamanho? Então eu comecei a pensar que eu tenho ajuda. Eu comecei a cuidar da área que eu tenho agora como se fosse a área que eu sou responsável, mas que eu contrato outra pessoa para mexer nos outros cômodos. Por exemplo, a casa tem uma área dela, que é a área da escada, que é muito alta. Eu tenho medo de altura, apesar de vou ter que subir a escada. Eu deixo para ela limpar. Teia de aranha alta, quem tira é meu marido. Então, assim, algumas coisas eu aprendi a delegar. Eu comecei a olhar para minha casa com o olhar de esse é aquele lugar específico, aquela casa específica que eu vou cuidar porque é meu. Então, assim, mas você tem que cuidar da sua casa porque é a sua casa e você mora nela. Sim, só que nada me impede de estar cuidando da minha casa pensando que é algo melhor. Por que não? É, por exemplo, eu tenho um celular X, mas eu quero um celular melhor. Eu vou cuidar muito melhor do meu celular porque eu sei que aquele celular melhor que eu quero, a tela é mais cara, a película é mais cara, a capinha é mais cara, tudo é mais caro pra ele. Então, por exemplo, as minhas filhas mexem no meu celular. Esse daqui, bem perto da câmera, tá com a película trincadinha porque a minha bebê deu uma mordida nele. Eu não mexo mais com ela, porque se eu tivesse um celular melhor, e aí? Quanto que eu ia pagar numa película? Mas você tá pensando de forma escassa. Eu tô sendo realista, gente. É um processo. Eu não vou simplesmente me tornar uma outra pessoa do nada. Começar a pensar de forma mais abundante financeiramente, por exemplo, que é outra coisa, viver com quem já tem uma vida financeira melhor. Eu comecei a comprar coisas melhores que vão durar. Comecei a respeitar o meu dinheiro. E é um processo. Oi, meu amor. Isso é da sua irmã, não é pra você. Então, assim, você tem que estar sendo realista, mas ao mesmo tempo visando que vai mudar. Por exemplo, você quer um cargo melhor na empresa que você trabalha. Aí, você não vai sair mandando nos seus colegas. Mas o que você pode fazer para chegar lá? Demonstrar que você tem as habilidades necessárias para aquele cargo. Você já vai estar sendo a pessoa que tem aquele cargo. Só que respeitando a sua função atual. Só que deixando claro para que todos acima de você vejam que você é muito mais do que capaz de estar naquele cargo, até um cargo acima daquele. Você entende?
Você tem que estar disposto a abrir caminhos. Viver como quem tem não é fantasiar que você já tem aquilo e fugir da sua realidade. Não. É abrir portas que você nem imaginava ainda. Entendeu? É um processo. Você tem que estar disposto a se tornar aquela pessoa, a fazer sacrifícios, a ponderar algumas coisas, a entender que ser aquela pessoa tem um peso. Porque se fosse fácil ser aquela pessoa, você já seria. Então agora você precisa pensar: se eu tivesse isso, se eu fosse assim, o que eu faria? E você pega e começa a olhar. Não precisa mudar drasticamente de uma vez por todas, tipo, agora e nunca mais voltar a ser como era antes. Não. É simplesmente. Se eu fosse assim, eu acordaria cedo. Pronto. Vou começar a acordar cedo. Aí você já adapta seu horário de dormir, seu horário de acordar. Ah, mas eu não posso fazer isso. Tá, mas o que você pode fazer? Ah, eu quero ter um corpo saudável. Pronto, começa uma dieta. Você não precisa de um nutricionista para iniciar uma dieta. Hoje em dia tem várias pessoas do mundo fitness, da área da saúde, que disponibilizam informação para que você possa começar sem precisar de uma pessoa especializada naquela função, naquela situação. Você pode fazer por você. Então, ao invés de você buscar desculpas, você descobre o que você precisa fazer e toma uma atitude. Não precisa ser um salto, mas um degrau por vez já faz toda a diferença. O passo 12 é proteger a sua energia. Esse aqui vem junto com aquele de você, com o passo de você começar a cuidar do que entra na sua mente, né? De alimentar a sua mente. Porque tem pessoas que elas querem te sugar, te deixar mal, te ver na pior. E tem pessoas que querem te fazer muito bem. Então você tem que estar atento aos ambientes que você, como você se sente em determinado ambiente, como você se sente perto de determinada pessoa, e aprender a se blindar. Não falo daquele negócio espiritual. Se pra você funciona, tudo bem. Se pra você faz sentido, tudo bem também. Eu já vi muitas vezes, pessoal, alguém começa a falar mal, você vai, tipo, você puxa o cabelo, você tá na frente de uma pessoa que fala mal de fulano, aí você vai lá e começa a trançar o cabelo pra não chegar até você aquela energia. Ou você tá indo ver alguém, ou você tá indo pra algum lugar, aí tem pessoas que fazem aquele negócio do uso para imaginário, né, essas coisas. Então você pode gerar esse campo energético, ok, fechar este campo energético, se blindar energeticamente, mas também você pode evitar. E é por isso que eu falo que para manifestar é importante se desenvolver. Uma coisa carrega a outra, puxa a outra. Porque às vezes tem pessoas que a gente tem contato que tanto faz, tanto fez na nossa vida. Mas tem pessoas que a gente não pode simplesmente cortar laços. Aquela pessoa não faz por mal, ela não percebe, etc. É uma pessoa que a gente quase não convive. Mas você precisa saber se blindar disso. Evitar contato, não estar sempre presente. E pessoas que às vezes você não tem muito contato, não tem muita proximidade, mas aquela pessoa te faz um bem danado e ela quer que você evolua sempre. Você tem que dar um jeito de estar próximo dessas pessoas. Porque você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então você tem que cuidar da sua energia. Porque a coisa que você mais tem de importante depois do tempo é a sua energia. Porque se você não cuida do seu tempo, não cuida da sua energia, você cuida do quê? Por fim, o 13º passo. Desenvolver uma sensação de inevitabilidade. Tudo é inevitável para você, você é exceção à regra. Não é arrogância, não é você se achar superior, é porque aquilo é inevitável. Você tem noção de que depois de tudo que você passou, depois de tudo que você estudou, depois de tudo que você aprendeu, tudo que você... sei lá. Mas por ser você, você sabe que é inevitável. Você sabe que passar naquela prova é inevitável, você sabe que conseguir aquele emprego é inevitável, você sabe que começar a ganhar tanto é inevitável, você sabe que estar num relacionamento com a pessoa X é inevitável. Por exemplo, igual que eu falei no vídeo anterior, eu simplesmente decidi que era inevitável estar com meu marido. Não tinha possibilidade disso não acontecer.
ele era pra ser meu e eu dele. Pronto. Então, você começa a colocar isso, tipo, se acontecesse isso, seria muito bom. Não é se. Vai acontecer, porque é inevitável não acontecer, porque é pra você. Ou porque você pode colocar, tipo assim, se você não tem esse ego, assim, vai acontecer porque é pra mim, vai acontecer porque tá escrito. Porque se Deus colocou essa ideia pra mim, vai acontecer. Deixando bem claro que eu muitas vezes vou usar o termo Deus porque eu acredito. Aí você pensa como você quiser. Deus colocou isso na minha cabeça, é inevitável, vai acontecer, que a ideia dele vai acontecer na minha vida. Não tem a possibilidade de dar errado. Não tem a possibilidade disso não acontecer. Então, todos esses passos juntos te tornam uma pessoa mais magnética. Mais magnética porque você começa a ter consciência de si. Mais magnética porque você começa a se priorizar. Mais magnética porque você consegue ver o seu poder pessoal. Esses 13 passos, eles são importantes e são fundamentais, porque se você for ver todos eles, eles te dão consciência de quem você é. Eles te dão consciência da sua realidade. Eles te dão consciência do caminho que você tá levando. Porque, por exemplo, se você só for viver na tua vida, e aí? Você vai parar onde? Agora, quando você começa a tomar consciência, que mulher que eu tô me tornando, que homem eu tô me tornando, porque isso não é só pra mulher, eu falo pra mulher porque eu sou uma. Mas você começa a se tornar mais presente na sua vida. E daí vem esse último passo, que é você ter certeza de que tudo é possível. De que é inevitável as coisas te acontecerem. De que é inevitável estar sempre bem. Simples assim. Você pode, com base nas suas crenças, lógico, colocar os limites que você achar necessário para sua vida. As regras que você achar necessário. Porque você é a exceção à regra. Você é a pessoa mais importante. E uma das coisas que mudou muito a minha mentalidade com relação à manifestação é que cada pessoa vive um universo individual. Então, o que acontece no meu universo não é a mesma coisa que acontece no universo do meu marido, não é a mesma coisa que acontece no universo do Wesley, da Lara, da Wesley, meu marido, da Lara, da Ivy, da Gwen, das minhas gatas. Não importa. O universo da minha mãe, da minha irmã, das minhas tias, da minha avó é completamente diferente. Tanto que existe aquele negócio, né, das 3 verdades. A minha, a sua e a verdade verdadeira, que é o que de fato aconteceu. Mas só Deus sabe o que é essa verdade verdadeira, porque ele estava olhando de cima. Porque eu vou ver como aquilo me afetou, como entrou na minha realidade. Ou você vai ver como entrou na sua realidade. Então, é individual. Então, assim que você começa a olhar que se alguém te ataca, com essa pessoa só tem isso no universo dela. Então você pode oferecer isso. Se alguém te quer o bem, é porque essa pessoa ela tem isso para oferecer. Então você se liberta, se abre para a sua realidade. E basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo de quase 1 hora seja útil. E que você possa, de pouquinho em pouquinho, ir mudando até você chegar no 13º passo. E que as coisas comecem a acontecer. Porque é inevitável, né? Vão acontecer, não tem outra opção. Tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!